Olá, bem-vindo a mais um Vidas Transformadas Podcast. Eu sou o Rafael Sarmento e hoje a gente está recebendo uma convidada incrível. Ela é espírita e fundadora do grupo GAEC. Com vocês, Paula Lagarto! Obrigado, Paula, por ter vindo aqui. Eu que agradeço. A gente primeiro pede para as pessoas contarem para a gente a história delas, né? Eu tenho muitas dúvidas, principalmente sobre a sua religião. Conheço a religião, conheço o kardecismo. E tem algumas dúvidas para poder tirar com você, mas eu queria saber antes um pouco da sua história, né? Como você foi parar nessa religião? Desde nova você já teve algum chamado e começou a estudar? Eu sei que o kardecista é muito estudioso, né? Sim. Então, por favor, Paulo, começa contando a tua história para mim. Então, obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Eu comecei muito cedo. Na verdade, o espiritismo surgiu na minha vida muito cedo. Uhum. Eu já tenho essa mediunidade um pouco aguçada já desde criança. Legal. Mas como eu já vim de uma família onde eram várias religiões, né? Ficou uma coisa meio que complicada. E aí eu sou adotada e a minha mãe, ela resolveu fazer assim, não vai ser nem a minha e nem eu era criada pela minha avó e pela minha mãe. Aí falou assim, não vai ser nem a minha nem a dela, vou fazer o seguinte, vou te colocar no colégio de freira. Caramba! E eu fui para um colégio de freira, onde eu passei boa parte da minha adolescência, até o final ali dos meus estudos, e foi muito bom. Sim. Eu confesso que foi muito bom para mim. E depois que eu saí do colégio, eu saí sem religião. Eu saí acreditando em Deus. Isso aí é uma coisa que eu sempre abracei. Deus acima de tudo. E aí, saí, fui para a vida. Mas o Kardec, ele entrou na minha vida num momento de muita dificuldade. Eu tinha acabado de me divorciar e estava passando por uma depressão muito grande. E eu sempre passava ali pela casa espírita, mas eu nunca tinha coragem de entrar. Eu passava, mas eu não tinha coragem de entrar. E aí eu conheci... Uma casa kardecista. Uma casa Kardec. E aí eu conheci uma pessoa fora do Kardec que curiosamente me convidou para conhecer a casa que eu sempre passava e não tinha coragem de entrar. Caramba! E nesse período a minha filha, ela estava passando por momentos também de turbulência, justamente por causa do meu divórcio. E aí eu aceitei o convite, né? Que a gente nunca aceita quando é com a gente, mas quando é com o filho da gente... Sim. Aí o chamado foi enorme, né? Qualquer eu falei, não, coisa, né? Então eu vou. Leva sua filha lá, que ela vai ter respostas e nós vamos ajudar. E aí fui. Minha filha começou a estudar, eu comecei a estudar e comecei a levar aquilo ali muito a sério. A minha filha começou, de fato, a melhorar. Eu comecei a ter os resultados com ela, né? E aquilo ali foi começando a me cultivar. E aí eu me reencontrei, né? Eu não digo que eu me encontrei, porque eu digo que já estava dentro de mim. Eu só não sabia onde estava. E nisso já tem mais de 10 anos nessa busca, nesse estudo. No estudo Kardec. Porque nunca mais parei. Eu nunca mais parei. Quem se apaixona por esse estudo é a vida toda. Nunca mais, né? E aí, com isso, essa pessoa que me apresentou, né, o Kardec, acabou virando uma amiga e acabou virando minha mentora terrena, porque me preparou, me ajudou durante muito tempo e foi me guiando meio que ali. Mas eu também comecei a procurar estudos em outras casas, né? Porque assim, quando você planta a sementinha, Sim. acabou a curiosidade, né? Sim. E aí você quer sempre mais, sempre mais, sempre mais. E aí comecei a procurar estudo em outra casa. E fazia estudo online, né? Principalmente no tempo da pandemia, o estudo presencial, fui conhecer outras casas e cada vez mais eu fui me envolvendo ali dentro do Kardec. Tem 10 anos isso? Tem mais de 10 anos Mais de já. 10 anos. Tá. Eu devo estar aí com quase 14 anos. Caramba. Desse início. Legal. E é pouco. Sim. Porque quando as pessoas contam a história, né, você vê que tem gente aí 30 anos, Sim. 40 anos de Kardec. Então, foi quando, de fato, eu entrei. E aí ali tudo começou. Legal. Quero te fazer 2 perguntas. A primeira é sobre a sua infância. Você falou que hoje você percebe que você tinha uma mediunidade
é aguçada na Sim. infância. O que fez você perceber isso? Então, Porque como criança e não tendo pais espíritas é difícil. sim, eu tinha muito amigo imaginário, mas como a minha família, a doutrina deles, isso é normal. Então, um amiguinho, tem sempre um amiguinho. Só que a minha mãe adotiva, isso começou a incomodar ela, Sim. né? E aí ela começou me botou numa psicóloga, literalmente. Tá? E aí botou na psicóloga. Só que um belo dia minha avó chegou e falou assim, eu não levo ela mais. Porque que todo mundo sabe que esse problema não é um problema psicológico, é um problema espiritual. Ou vocês vão tratar dentro da religião, ou simplesmente ela vai ficar. E aí foi quando eu fui pro colégio de freira, porque minha mãe falou, então tem que cuidar, então eu vou cuidar no colégio de freira. Vamos ver se lá ela vai continuar com o mesmo... com os mesmos sintomas, né? Entendi. E acabei indo para o colégio. Só que o que acontecia? Era muito curioso. A minha mãe, eu morava num condomínio e a minha mãe precisava, quando chegava, dava volta no quarteirão. E às vezes eu estava na sala sentada com meu pai e falava para ele, escuta. E aí meu pai olhava para mim e falava assim, escuta o quê? Eu falei, ela está chegando. Aí ele falava, quem? Eu falava, escuta. Dava 2, 3 minutinhos, a chave na porta. Caramba. Aí ele olhava pra mim e falava, eu escutei. E isso começou a ficar mais frequente. Só que quando eu casei, tive filho, essa parte totalmente passou a anular. Entendi. Né? E aí basicamente, era como se fosse uma intuição leve ou algo muito leve. E eu não dava, eu vou ser muito sincera, eu não ligava para essas coisas. Não dava importância. Não dava a mínima importância. Quando a minha filha nasceu, e aí ela começou a desenvolver uma mediunidade muito aguçada. Muito mesmo. Tá? Eu cheguei a procurar outras doutrinas, porque a mediunidade dela era muito alta, e aquilo ali estava me enlouquecendo. Sim. De verdade, né? A minha filha, ela falava o que ia acontecer no dia seguinte. Caramba. Chegou nesse patamar. E aí eu falei, não posso. Não tenho condições de ficar com ela desse jeito dentro de casa. Sim. E fui procurar ajuda. Só que santo de casa não faz milagre. Como aconteceu comigo, aconteceu com a minha filha. E também não tive apoio. Então eu fui procurar nas doutrinas fora da minha casa mesmo, né? E aí, aquele desespero, aquela coisa, eu falei, não, tem alguma coisa errada. E fui sempre na busca. Mas eu só encontrei as respostas no Kardec. Caramba. Eu não encontrei resposta em nenhuma religião. Que legal. Né? E hoje ela é minha companheira. O tempo que eu tenho de Kardec, ela tem também. Que legal. Né? O tempo que eu tenho de... Eu chamo Kardec, é até bom deixar isso bem claro, porque no mundo espírita as pessoas falam, o Kardec foi apenas o precursor do espiritismo, mas eu acho que ele foi fundamental para a doutrina. Sim. Porque se não tivesse sido ele, com toda a paciência de catalogar aquelas perguntas, de fazer tudo o que ele fez, sim, o espiritismo hoje não estaria da forma que está. As entrevistas que ele fez, né? Nossa. Exatamente. Então, assim, eu sempre falo que a doutrina Kardec, porque, para mim, ele é o meu mentor que eu tenho ali de mais alto de referência nos estudos. Que legal. Legal. Então, eu sempre falo isso. Pedir para você, para quem está em casa e não, com certeza já ouviu falar, mas pode ser que não conheça. Dá um breve resumo para a gente. Quem foi de fato Allan Kardec? O precursor do espiritismo. Precursor. Né? Foi ele que catalogou tudo que hoje nós temos de referência, né? Claro que depois a gente tem aí Divaldo, a gente tem Chico, nossa, que é aí meu xodó. Os brasileiros, né? Sim, né? E fora também, mas o espiritismo ele é grande no Brasil. Sim. Né? Mas Kardec, ele foi o grande percussor disso tudo. Foi ele que organizou, foi ele que fez a pesquisa, foi ele que detalhou. E aí, quando ele bota toda aquela obra, todo esse estudo em livros, né? Que até hoje nos orientam
para que a gente possa estar aí orientando outras pessoas. Então, assim, Kardec ele foi o ponto de partida dentro do Espiritismo. Se ele não tivesse iniciado, né? Se ele não tivesse sido escolhido e aceito o chamado, que é o mais importante, que hoje muitos são escolhidos, mas poucos aceitam o chamado, né? E se ele não tivesse feito, o Espiritismo hoje talvez tivesse perdido, não teria tanta informação contida, porque é primordial. As obras de Kardec é tudo para o Espiritismo hoje. Sem elas, a gente não conseguiria caminhar da forma que se caminha. Perfeito. Você é fundadora do GAEC, né? E aí, para quem está em casa entender o que é, é um grupo de estudo, o que é exatamente? Isso, é um grupo de estudo, né, e um acolhimento para médios. Aí você vai me perguntar, mas médios que trabalham em casas espíritas? Não, para todo mundo, porque todos nós somos médios, né? A verdade é que a gente nasce médio em graus. Mais evoluídos, outros menos evoluídos, porque outros procuram desenvolver a mediunidade, outros não procuram. Tem aqueles que querem sair correndo, como a minha família queria que eu ficasse bem quietinha lá, e eu também queria que a minha filha também ficasse bem quietinha. Então, assim, em graus, né? Mas todos somos médios, então já é que é para todos. A diferença é que, além de acolher aqueles que ainda não sabem que são médios, mas que já são, a gente também acolhe os trabalhadores das casas espíritas. Por quê? Porque a verdade é que muita casa espírita hoje não dá curso, não prepara o médium. O médium, ele entra para a casa espírita para trabalhar, muitas das vezes, sem saber o que está fazendo. Não deveria ser assim. Né? Sim. O certo seria paralelo ou, como algumas outras casas fazem, primeiro você faz o estudo. Sim, como fosse uma universidade ali. Exatamente. E depois você inicia no trabalho. Ou, se for o caso, que aí cada casa é uma casa, iniciar o trabalho, porém, paralelo o estudo. Para que você saiba o que está fazendo. E assistir, me corrija se eu estiver errado, né? Como se fosse um trabalho como o outro qualquer. Você estuda, aprende aquilo, depois pratica. Pratica, às vezes, no início, assistido por um outro médico com mais experiência para te orientar, até o momento que você consiga fazer Isso sozinho. É o que a gente tenta fazer lá. Mas aí você vai falar assim, Paula, mas tem gente que já chega lá com a mediunidade aflorada, já falta fazer só a xícara levitar. Sim, acontece. E aí essa pessoa não pode esperar. Sim, não pode esperar. Precisa de um tratamento mais emergencial. Mas são casos mais raros. Né? São casos mais complicados, precisam de um amparo um pouco maior. Mas hoje o que acontece na maioria das casas as pessoas iniciam um trabalho mediúnico, mas elas não sabem o que está fazendo. E o trabalho mediúnico não é pura e simplesmente aquilo que a gente vê, né? O passe, a desobsessão, a sessão, as palestras, tem muita coisa ali envolvida, né? São tratamentos, são doutrinas. Você pode mudar a vida de uma pessoa com estudo. E é isso que o GAEC quer provar, quer mostrar às pessoas, que através do estudo da doutrina, você vence. Me corrija se eu estiver errado. A falta de preparo de um médium pode fazer mal para ele também. Para o próprio médium. Não só para a pessoa que ele está tentando ajudar, mas para ele. Um médium despreparado, ele é um médium desequilibrado, que isso vai repercutir na sua vida. Na vida pessoal, né? Então, às vezes, você vê uma pessoa que ela não tem sucesso nas coisas que ela faz, e muitas das vezes ela se questiona por que ela tá... Aí ela fala, mas olha, eu sou uma pessoa caridosa, eu faço caridade, eu trabalho numa casa espírita, e tem gente que trabalha na casa espírita 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, tem gente que vive numa casa espírita, né? E fala, e a minha vida tá desorganizada, minha vida tá de cabeça para baixo, eu não consigo progredir. Mas é justamente por causa da falta do conhecimento. E às vezes está praticando de forma errada. Entendi. Você falou no início do nosso papo que essa mediunidade ela começou a aflorar e você começou a buscar um caminho de ajuda no momento da sua vida muito conturbado, né? Que foi o momento da sua separação, né? O que eu queria te perguntar internamente os confrontos que você tinha. Em qual momento você percebeu que você precisava de ajuda, que você não conseguiria resolver sozinha, sabe? No momento em que eu vi a minha filha, no momento em que eu tive que entrar no setor de psiquiatria, desculpa, filha, que eu tive que entrar no setor de psiquiatria e a médica virou para mim e falou que a minha filha
teria um laudo de esquizofrenia. E aí eu não aceitei. Sim. Naquele momento, eu falei, não. Eu tenho um filho autista, né? E eu já tratava. E a minha filha começou a dar os sintomas da esquizofrenia, né? E depois de feito todos os exames com ela, todos os exames, quando a médica chegou, eu sentei e ela falou para mim, olha, nós conseguimos fechar o laudo da sua filha e tudo levou a crer que ela está com um quadro de esquizofrenia. E aí aquilo ali me chocou. E eu olhei para a médica e eu falei, eu tenho uma amiga. Assim mesmo, eu falei, eu tenho uma amiga. E essa amiga, ela me apresentou uma doutrina. Será que se eu levar minha filha nessa doutrina, ela virou para mim e falou assim, você tem fé? Aí eu olhei para ela, recém-separada, uma separação bem difícil. E eu falei assim, eu acho que eu tenho. Caramba. Assim, falei, eu acho que eu tenho. Aí ela falou assim, 1%? Aí eu, meio. Aí ela, meio? Aí eu acho que eu tenho meio. Ela, se você crê, então vá. Caramba, que legal. Assim. E aí ela falou assim, tá vendo esse laudo? Eu não li. Eu não sei o que aconteceu aqui. Vá e depois me conta. E essa médica realmente mudou a vida dos meus filhos, porque ela tratou meu filho durante muito tempo. Depois ela também passou por problemas e acabou não terminando o tratamento da minha filha, passou ela para uma outra pessoa que também tratou com essa mesma garra, com essa mesma luta. Só que aí eu levantei dali determinada que a minha filha ia mudar, que aquele quadro não pertencia à minha filha. Falei, não, não é. Tem alguma coisa errada. E realmente, a minha filha, ela conversava com os espíritos, né? Ela falava, ela via coisas, ela andava na rua, ela estava de um jeito que ela botava assim, parecia aqueles góticos, né? Botava casaco. Primeiro só andava de preto. Não tinha mudado muita coisa, né? Mas assim, só andava de preto, casaco, podia estar um calor de 40 graus, que ela estava com aquele casaco fechado. Não me olhe e não me toque. Era só o que ela falava. Olhava para ela, não me olhe. Não podia tocar, não podia abraçar, não podia fazer nada. E aí eu falei, não, eu não vou aceitar. Eu realmente não aceito. Falei, eu aceito que eu passe por todos os problemas da minha vida, mas eu não aceito que meus filhos passem por nada. E ali foi a chave da virada dentro do espiritismo e dentro da minha vida. Porque o espiritismo mudou a minha vida completamente. Eu sou muito grata ao espiritismo por tudo que ele fez, por tudo que ele faz e por tudo que ele ainda há de fazer. Porque eu acho que ainda vem muita coisa por aí. Com certeza. E foi nesse momento que eu falei, agora eu vou. E aí eu procurei essa amiga e eu falei para ela, eu tô com a minha filha com laudo de esquizofrenia e eu não aceito. Ela falou, traz ela aqui. E eu levei. Caramba, que história. Sim. E ela não tinha idade para estudar mediunidade, porque as casas espíritas só aceitam que a mediunidade seja estudada a partir dos 18. Então, ela não tinha 18 anos. Se eu não me engano, ela tinha 12 anos na época, né? 12 para 13 anos. Então, não podia estudar. Só que com a mediunidade aflorada, né? Bem aflorada ali, literalmente. Ela via espírito como se estivesse conversando com alguém, literalmente. Caramba. Então eu falei, gente, se não tratar, ela vai de fato enlouquecer. E aí começamos um tratamento intensificado. Eu vou falar para você, a casa ela funcionava todo sábado e toda quinta-feira. Nessa época eu tinha uma loja aberta, eu fechava a loja e ia para casa. E eu fiz isso durante 2 anos sem faltar um dia. Todo dia? Todo dia. Toda quinta-feira eu estava lá. Toda quinta-feira. Eu chegava às 2 horas da tarde. O estudo, se eu não me engano, começava acho que entre 3 ou 4 horas. Eu chegava mais cedo, ia na cantina, levava ela. E a gente ia para o estudo do Evangelho, fazia o estudo do Evangelho. E depois a casa fazia o estudo o estudo dos médios. Só que nesse estudo é o que ela não podia fazer. Só que ela precisava fazer. Né? Ela não podia, mas precisava.
E aí ela meio que assistia de longe, mas assistia, às vezes assistia escondidinho, mas assistia. E depois a gente ia para a sessão. Aí aquela sessão acabava por volta de 9 horas da noite. 9 horas, 9. Eu sei que eu chegava em casa já quase 11 horas da noite. Sim. Né? E fora isso, eu queria receber uma psicografia do meu pai. Então o que eu fazia? Eu ia no sábado. Porque sábado era o dia de você colocar o nome para psicografia. Sim. E só podia receber a psicografia quem fosse na casa na quinta. Então eu falava, como eu já estou indo na quinta por conta da minha filha, não custa nada tentar ir no sábado por conta do meu pai. Sim. E aí é o sábado para tentar. E foi aí que a minha vida mudou. De verdade. Porque a minha filha nunca recebeu esse laudo. Nunca. Esse laudo nunca chegou nas minhas mãos. A minha filha passou para a faculdade, para o UERJ, sem nenhuma ajuda, sem nada. Minha filha se formou na escola. Né? Na escola, ela já, na época do colégio, a prova tinha que ser adaptada, justamente por conta disso, não conseguia fazer com a turma toda, então tinha que fazer em separado, tudo adaptado ali, a médica pedia tudo direitinho. Minha filha fez prova para o UERJ junto com todo mundo, passou e hoje está fazendo filosofia, né? E fora isso ainda faz um EAD de assistência social. Então, assim, eu não posso falar para você que a espiritualidade não existe ou que ela não posso, sabe? Exatamente. Todas as perguntas que eu fui buscar, eu tive resposta. Exatamente. Sabe? Com louvor, com muito louvor. Deixa eu te fazer uma pergunta, Paula. Você acha que, e acredita, que isso pode acontecer, a mesma situação que aconteceu com você, graças a Deus você teve apoio, alguém que te desse te chamasse para o conhecimento, mas principalmente quando a gente fala do Brasil inteiro, Sim. Cidade do lugar interior, onde a informação é mais difícil de chegar, Sim. Isso pode acontecer, tipo, diversas situações assim de laudos e de crianças e pessoas com imunidade avançada, com laudos até, às vezes até errôneos, né? Tipo, isso aí tal coisa, mas não, é esse lado aqui. Eu vou dizer para você que tem casas aí de... como é que eu vou falar? De internação, né? Sim, pessoas internadas hoje com laudos que não são delas. Que se tivesse o acolhimento e o tratamento, não estariam lá. Tem um filme que esqueci o nome, um filme espírita, que um dos protagonistas é um diretor de uma casa de cura. Eu esqueci o nome desse filme. Eu também esqueci, mas sim. Eu vou falar para você que muitas casas hoje... eu fiz enfermagem e a gente fez um estágio na psiquiatria. Uhum. Dói. Nesse filme, ele é diretor de uma casa psiquiátrica. Psiquiatra. Dói. Sim. Dói. Você entra naquela casa e você vê... Ele é espírita no filme. Sim, né? você vê que tem pessoas ali que o laudo não é médico. Que são perturbações mesmo. Perturbações de espírito, perturbações da vida, coisas que aquela pessoa passou e não foi orientada, não foi ajudada. O GAEC mesmo hoje recebe muitas pessoas a ponto da loucura. À beira da loucura. A falta de conhecimento, você não sabe o que está acontecendo. Total falta de conhecimento. As pessoas chegam lá no GAEC num desespero muito grande. Muito grande. Algumas a ponto de suicídio. Eu imagino. A maioria chega já na porta do suicídio. Eu imagino. E a gente faz de tudo o impossível e o possível para reverter esse quadro. Por enquanto, todos com vitória. É isso aí. Mas eu confesso que é difícil. Imagina, um desafio. Inclusive, eu queria te perguntar sobre os desafios. Quando você fundou o GAEC, principalmente no início, você teve alguns desafios. Muitos. Né? O que aconteceu nesse início e como você conseguiu passar por cima deles? Então, essa mentora né, terrena, que eu acabou virando uma mentora terrena, que era uma amiga, e acabou me auxiliando ali. E aí ela saiu dessa casa espírita onde eu tratei a minha filha, e depois ela acabou galgando o caminho dela também. Só que o que acontece? Ela sempre tinha vários lugares emprestados, ou alguns lugares que cediam para ela ficar ali. Dificuldade para poder conseguir fazer alguma coisa. E eu sempre
com ela ali, mesmo que às vezes não tão presente, porque a vida já começa a te cobrar outras coisas, filhos já crescendo, então você já começa a não estar tão presente. Uma série de boletos. Exatamente. Mas você vai acompanhando. Sim. E aí, quando chegou, se eu não me engano, acho que 2021, 22, né? 2022, que foi um pouquinho entre a pandemia ali, né? Um pouquinho antes e depois da pandemia. Eu cheguei para ela e falei, olha, a gente precisa de um lugar fixo para trabalhar, porque esse negócio de ficar num lugar emprestado é muito ruim, né? Porque você fica emprestado, daqui a pouco a pessoa perde o lugar. Perde a referência, né? Não, e fica muito ruim. E aí convenci ela aos trancos e barrancos, porque ela não queria também esse compromisso assim de imediato, porque a gente banca, né? Com o dinheiro da gente. E às vezes esse compromisso e o lugar vem de um chamado que você não tem o que fazer também. Exatamente. E aí ela falou, não, mas tem que ser pensado direitinho. Eu falei, não, a gente vê o que a gente consegue fazer. E aí nós conseguimos um local, foi fundado lá esse local. E aí começou a iniciar essa obra, eu estava 100% ali para tudo. Eu acho que cada quadro que tem ali dentro, eu me sentia dentro dele, né? Montamos o quadro. Uma casa espírita de estudo. Uma casa espírita, não. Ela era uma casa que ela trabalhava nos padrões da casa onde eu tratei a minha filha. Que era cura? Que era cura, cirurgia, a desobsessão. Não tinha o estudo, tá? Eu é que sou a louca dos estudos, né? Eu que vinha sempre querendo implantar. Falava, não, médium tem que estudar. Sim. Não tem como. Médium tem que estudar e assistido também precisa estudar. Com certeza. Mas aí a gente abriu a primeira casa, entrou com esse trabalho, né? A casa progrediu, desenvolveu. Só que ao longo disso a casa traçou. Tá, para quem está em casa, traçou. Traçar é a junção do Kardec com alguma prática religiosa. Perfeito. Tá? Qualquer uma. Independente de prática, seja o catolicismo, seja o candomblé, seja a umbanda, seja qualquer uma. Quando você traça, você juntou, você traçou. E aí foi o que aconteceu com essa casa. Ela se juntou com uma outra prática religiosa. E eu confesso para você que para mim ficou um pouco conturbado. Né? As energias mudam, as práticas também mudam. E os médios também acabam tendo certos confrontos e tudo mais. Mas eu vou pedir só pra você continuamos. puxar só um pouquinho para ficar mais na sua direção. Pronto. Isso tá ótimo. Mas continuamos, sem problema nenhum. A casa foi desenvolvendo mesmo com esse traçado. Só que aí eu resolvi botar os cursos, né? Falei, não, tem que estudar, média tem que estudar. E aí, na virada do ano, a gente entrou com o curso. E eu implantei o curso de prática mediúnica. Prática mediúnica. Isso. Né? Que era o que? Livros espíritos? O que era? Só pra... Na verdade, a prática mediúnica é você estudar o que você faz. Tá, perfeito. Né? É saber o que você está fazendo. São os comandos, como aquilo funciona. Entendi. Né? A parte técnica, vamos dizer assim. A parte técnica, né? Se eu faço uma desobsessão, como é a desobsessão? Para onde aquele espírito está sendo encaminhado? Como é esse encaminhamento? Perfeito. E aí eu implantei o curso, só que aí começaram as... bater de frente. Porque você começa a ter informações de uma doutrina que não batem com outra doutrina. Aquele estudo que está sendo ensinado ali. Isso. O que é certo para uma doutrina não é certo para outra doutrina. Sim. Nem sempre tudo bate, tudo combina. Né? Então começou a bater, dar aquele confronto. E aí, em meio a esse confronto, começou a Paula a ter uma coisa que a Paula antes não tinha. Né? A Paula trabalhava na desobsessão, a Paula fazia ali todo o trabalho, mas a Paula não ouvia o espírito como se tivesse alguém conversando com ela, assim como eu estou conversando com você. Entendi. Isso abriu portas para outras energias ali, né? Só que aí, o que aconteceu? Durante esses cursos, começaram esses diálogos. E eu vi que eu não dava mais esse curso sozinha. Porque eu estava passando informações que eu mesma desconhecia. Caramba! Aí eu falei, como que eu posso falar uma coisa que eu não sei? E aí eu falava e depois eu ia estudar o que eu falei. Porque Caramba! Sim, desse jeito. Inconsciente, né? Eu dava e aí eu falava, não, alguma coisa aconteceu. De forma inconsciente, sim. E aí eu ia procurar
para saber se aquilo ali realmente estava batendo com aquilo que eu disse. E sim, por incrível que pareça, era tudo certinho, tudo direitinho, tudo bonitinho. E aí aquilo ali começou a chamar minha atenção, de verdade. E eu falei, gente, alguma coisa está acontecendo. Ou eu tô ficando louca, ou alguma coisa de fato está acontecendo dentro das aulas de prática mediúnica. E sim, as coisas começaram cada vez mais a se intensificar, essa presença desse espírito começou cada vez mais forte, cada vez mais presente, e aí ele começou a determinar algumas coisas, e ele começou a dar prazos. Que a princípio eu falei, já tô maluca mesmo? Isso aí não vai rolar. Só que ele começou a falar, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. E quando acontecer, você vai saber. E foram acontecendo. As coisas foram de fato acontecendo, foi se levando para um caminho que eu desconhecia totalmente. Você sabe quando um peixe fora da água, parecia um barco no meio do mar e você não sabia para onde remar, que era água para todos os lados. E eu falava assim, eu já estou há 10 anos com essa pessoa e de repente do nada eu tenho que cortar esse vínculo, criar o quê? Porque eu também não sabia o que eles queriam criar. Sim. Literalmente. Criar o quê? Eu vou para onde? Eu vou fazer o quê? Não é uma orientação clara. Clara, assim. não era. Sim. Era alguma coisa do tipo, faz isso, hoje vai ser desse jeito. E aí daquele dia era daquele jeito. Hoje vai ser dessa forma. E assim foi acontecendo. Só que isso me gerou um problema muito grande. Porque aquelas pessoas que eu julgava ser amigos, aquelas pessoas que eu julgava ser companheiros, no momento em que eu mais precisei, falaram, tá ficando louca. Só que eles não chegaram nem a falar isso pra mim, não. Isso aí eu fiquei sabendo por outras pessoas, né? Em momento algum chegaram pra mim e me ofereceram a ajuda ou me ofereceram apoio, não. Eu fui galgando realmente sozinha. O que eu consegui foi 2 alunos, meu marido, minhas filhas, eu tinha minha outra filha que também fazia o curso, e eu sentei com eles e falei, gente, eu tô passando por um momento de transformação. Alguma coisa está acontecendo. A minha mediunidade ela está extremamente aguçada, e eu não só estou ouvindo coisas, como eu também estou vendo coisas. E essas coisas que eu estou ouvindo e estou vendo, estão me pedindo para fazer coisas que eu não sei nem o que é, mas estão pedindo para fazer. E aí o que aconteceu? Eu não saí da casa, né? O umbigo tá na casa. Eu tava ali, eu falei, eu dei minha vida para construir a casa ali, tava tudo tão bonito, a casa tava funcionando, não quero ir embora. E aí o espírito falou, se você não sair por bem, vai ser por mal, porque no Kardec é assim, você evolui pela dor ou você evolui pelo amor. Você vai escolher o amor ou a dor. Eu escolhi, não, nenhum nem o outro. Eu simplesmente quero estacionar. Só que não aconteceu. E eles literalmente me tiraram dali. De verdade. Pegaram e falaram, aqui não. Eu não quero você aqui. Caramba. Você vai sair daqui. Doeu. Doeu porque eu saí no momento em que eu gostava do que eu fazia, né? Eu não só fazia a desobsessão, mas eu também fazia a parte das palestras, eu estava fazendo Estava estável ali. Né? Eu achava que eu estava muito bem, né? Eu achava que para mim estava ótimo aquilo ali. Estava ministrando meus cursos, então para mim estava de bom tamanho. Só que eles falaram, não, aqui não vai ficar. A missão era outra. Era outra. E me tiraram mesmo. E aí, na dúvida, eu procurei auxílio num outro centro espírita, uma casa grande, conceituada. Mandei uma carta. Essa carta, ela tinha 3 folhas frente... Só vira um pouquinho pra você, só por favor. Isso. Você pode fazer assim, ó, só vira aqui assim pra você. Tempo. Isso, só Pronto. Pra ficar. Eu fui procurar ajuda nessa outra casa. Mandei uma carta de 3 folhas, frente e verso. Questionando o que estava acontecendo comigo, já que eu não tinha apoio na própria casa onde eu estava. E aí, quando eu fui buscar essa carta tinha sumido. E o centro virou para mim e falou assim, isso nunca aconteceu. Nenhuma carta que... Aí eles perguntaram, eu falei, eu tenho a cópia, pode ser. Você pode escrever de novo? Eu falei, não, escrever de novo não, mas eu tenho a cópia. E aí eles falaram, então tá bom, então você pode mandar a cópia? Eu falei, posso mandar a cópia. E quando eu volto nesse centro, tá lá a resposta. E a resposta vem numa psicografia
que diz que você vai sair do lugar onde você está. E eu não tinha perguntado isso. Mas a psicografia era de alguém conhecido? Não. A psicografia, a casa, ela fazia psicografias. Você deixava nome, Sim, deixava sim. tudo. Só que eu não deixei de ninguém morto. Eu fiz uma psicografia pessoal. Falei, eu estou precisando de ajuda porque estou passando por uma turbulência e eu preciso de respostas. E como ninguém terreno pode me responder, então eu quero que a espiritualidade me responda. Só que eu também não quero essas vozes que eu estou ouvindo porque eu não quero confiar nessas vozes. Eu quero alguém que fale para mim, é isso. E mandei. E a carta simplesmente veio relatando tudo que eu estava passando. Tudo. É impressionante, né? Tudo. É impressionante. Eu fiquei apavorada, porque eu falei... É assustador. Como que ele sabe? E aí lá ele dizia que eu não ficaria mais naquela casa. Que eu teria que sair, porque ele dizia que estava... tinha findado o tempo que eu teria que estar ali. Ele era mais ou menos assim, palavras difíceis até de entendimento, mas que... Normalmente são. Sim. E aí que terminaria o tempo. Mas eu ainda não acreditei, que eu sou teimosa, eu continuei. Né? E aí, num belo dia, foi o meu último dia mesmo na casa, eu fiz a sessão e eu nunca mais voltei. Eu nunca mais voltei. Simplesmente assim. Simplesmente. Caramba. Naquele dia eu fiz a sessão, aquela sessão para mim ela parecia um surto, sabe? Eu fui ajudar uma amiga também que estava ali numa situação, fiz uma transferência energética para aquela amiga e só. Acabou. Colhi ali tudo que eu podia, participei da desobsessão, encaminhei todos que eu tinha encaminhado e nunca mais voltei ali. No dia seguinte, uma semana depois, meu telefone toca e várias ligações, e aí eu comecei a ficar preocupada, né? Eu falei, nossa, tô me sentindo importante, o pessoal tá sentindo minha falta, né? Falei, que bom. Você tá bem? Falei, tô, gente, tô bem, tá tudo bem. Não, você tá realmente bem? Falei, não, tô realmente bem, o que tá acontecendo? E aí eu tinha um amigo que já faleceu, e ele virou e falou assim, Paula, porque a casa falou que você saiu por problemas psiquiátricos, problemas psicológicos, e que você estava indo se tratar. E eu quero saber o que aconteceu. Aí eu falei pra ele, eu falei, olha, se eu tô louca, eu vou te falar que o hospício que eu estou me internando tem muita gente conhecida nele. Porque a carta veio de um centro enorme. Sim. Relatando tudo que eu tô passando. E outra coisa, ao longo desses 3 meses, foram 3 meses que a espiritualidade ditou tudo que estaria acontecendo, a data que estaria acontecendo e como aconteceria. Só que eu não levei a sério. Eu falei, não vou acreditar. Só que depois que a gente parou, depois que passa, a gente para analisar, todas as datas batiam, tudo que foi dito aconteceu, exatamente tudo. E aí eu recebo não satisfeita, eu recebo uma psicofonia, e nessa psicofonia ele vem ditando os próximos passos. Caramba. O que seria feito? Porque depois que eu saí da casa, eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? Sim. A vida inteira eu fiz isso, eu só sei trabalhar com isso, eu só sei fazer isso, agora o que vocês querem que eu faça? E aí realmente eu me senti perdida. Sim. Né? Eu falei, eu tô perdida, eu não tenho mais a mentoria terrena, para quem eu poderia pedir socorro, e eu falei, e agora, o que eu vou fazer? E aí eu recebo uma psicofonia de uma pessoa totalmente nada a ver, que me fala os próximos passos do que seria feito ali, e que eu não precisaria me preocupar. Aí eu falei, como assim? Não precisa se preocupar. Você vai ver. As aulas, os alunos que quiseram continuar comigo, nós fomos estudar num terraço da casa de um amigo, né? E ficamos ali por muito pouco tempo, porque logo depois surgiu o GAEC. E o GAEC, ele surgiu simplesmente de um sonho. Eu dormi, a minha filha até fala, mãe, não fala isso que as pessoas vão pensar o quê? Mas foi isso. Eu dormi e dentro desse sonho me aparecia uma casa toda montada, com tudo pronto, e a porta se abria.
Eu cheguei a fazer um vídeo depois de como eu via no sonho, como ele aparecia para mim. E quando a porta se abria, era o centro, era a casa, o grupo de estudo pronto. E eu falava, eu não vou abrir, eu não tenho pretensão de ter casa espírita, de montar aqui. Ter não, porque casa espírita é das pessoas, é da espiritualidade. Sim. Mas assim, de abrir, de montar, esse empenho de novo. Eu falei, eu não quero mais isso, eu não, por favor. É uma responsabilidade muito sobre grande. Muitas coisas, né? Muito. Eu falei, não, isso não é para mim. E toda noite eu tinha o mesmo sonho. Toda noite eu tinha o mesmo sonho. Caramba. Eu falei, gente, mas não é possível. E aí comecei a conversar com os alunos. Eu falei, gente, a gente tem um lugar que vai acontecer. A gente não vai ficar estudando a vida inteira no terraço, não. Tem alguma coisa que vai acontecer. E sim. E eu fui descobrir que o lugar era o apartamento da minha mãe. Simples assim, que estava fechado. Eu peguei... Alguém me ligou para alguma coisa e aí eu fui no apartamento. Quando eu meto a chave na porta, que eu abro a porta, vem o apartamento todo pronto. Aí eu, como assim? Eu falei, é aqui. Caramba. O meu sonho é aqui. Tava vazio. Tava vazio o apartamento. Aí Não tinha ninguém morando. Ninguém morando. Não tinha nada dentro. Ele tava literalmente vazio. Uhum. Aí eu falei, é aqui o GAEC. Só que não tinha esse nome, né? GAEC. Uhum. Aí eu falava, gente, é aqui que nós vamos passar a estudar. Só que aí eu vim com outro problema, né? Pra gente passar a estudar num apartamento que tava fechado um tempão, sem estrutura, sem nada, você tem que ter dinheiro, você tinha... Estruturar, né? Estruturar. Só que eu já tinha estruturado o centro que eu tinha feito anterior, né? Lembra que eu falei que eu ajudei a amiga lá? Aí eu falei, agora eu tô... Como que eu vou fazer? E a espiritualidade vai fazer, você vai fazer. Eu falei... Tá bom, vou fazer. E realmente eu fiz. Caramba. Sem dívidas. Sem pegar dinheiro emprestado, sem pedir nada para ninguém, sem absolutamente nada, o GAEC se formou. E sabe o que eu costumo dizer que eu sou Pedro e Tomé, os dois numa única pessoa, né? Eu falava assim, eu comprava o móvel e esperava o móvel chegar, mas não tirava a medida. Aí eu falava, no sonho ele tava aí, se ele não couber aí já tem alguma coisa errada. Era nesse nível. E o móvel cabia. Caramba. Aí eu ia e falava, não é possível. E ficava lá. E ele foi. Todos os móveis que foram comprados, tudo que foi montado estava no sonho. A única coisa que não tinha no sonho era um buffet que eu fiz de café, né? Cantinho do café. Uhum. Que foi eu que coloquei. De resto, nada. Igualzinho. Tudo idêntico. Nada foi trocado, nada foi mudado. Aí eu falei, tá bom, agora tá montado, mas não tem um nome. É o quê? É um grupo de estudo? O que eu vou fazer aqui? Eu pensava, né? Porque dentro de um apartamento, você não tem um fluxo de pessoas. Eu falava, e agora? O que é isso? E eu comecei a questionar. Eu falei, eu não entendo mais o que eu vou fazer aqui. Eu não sei o que eu vou fazer aqui. E aí, um belo dia, eu acordo, tem umas letras assim. Eu começo a digitar no celular. G, A, E, Caramba. C. Aí eu, mas o que é isso? Ah, é o nome. Eu falei, mas é o nome de quê? O nome do grupo. Aí eu falo, caramba, aí eu vou pra minha filha, né? Eu falo, filha. Aí filha... Você recebeu por intuição por isso? Intuição. Aí minha filha falava, eu vou te internar. O tempo todo ela fala, eu vou te internar. Você vai fazer parte daquele grupo dos não reconhecidos pela psiquiatria. Eu falava, cara, só tem um problema. São só as iniciais. E é muita letra. O que é isso? Aí eu peguei essa amiga, aluna, que também já estudava com a gente, mas um outro aluno, falei, gente, olha só, nós temos um problema. Esse aqui é o nome do grupo. Esse monte de letra aí é o nome do grupo que a gente veio tá na montando. ordem? Não tinha nem ordem. Ah, tá. Não veio na ordem, não veio nada. E aí, num belo dia, ela me manda uma mensagem e fala assim, olha, o nome do seu grupo é esse aqui. E me mandou o grupo. O nome todinho dele pronto. Caramba. Aí eu falei, como você conseguiu fazer isso? Ela, é assim. Eu sonhei com esse nome. Que legal. E vê se não bate as letras.
E aí saiu o nome do grupo. Então eu falo, nem o nome do grupo eu não consegui dar, não, nem esse nome me pertence. E aí foi quando surgiu o GIAEC. Porque nada nos pertence. Nada. Esse é o ponto. Nada nos É pertence. difícil entender isso, né? Mas e aí nada nos depois pertence. ficou o questionamento do que era o GIAEC. Porque agora eu tinha um nome, eu tinha um lugar, mas eu não sabia o que fazer. Literalmente. É. Nome, lugar e sem saber o que aconteceria ali, o que aconteceria ali, o que deveria ser feito. Só tinha um nome e um lugar. Eu entrava ali dentro e eu sentia uma paz, mas uma paz tão grande que vinha dentro de mim. E as pessoas que entravam ali também sentiam uma paz enorme. Mas a gente não sabia o que fazer. Eu falava, vai ser o quê? Só o estudo da prática? Vai ser... Não entendo. E aí, um belo dia, aquela mesma voz falou, calma, fica calma. Você vai entender o que vai acontecer ali. E aí a gente começou, primeiro, nos moldes dos centros que eu tinha trabalhado, né? Falei, não, vamos trabalhar igual, vamos fazer a mesma coisa. Aí minha filha falou, mãe, aqui é um apartamento, não tem como fazer a mesma coisa, não acolhe o mesmo número de pessoas, não tem como. Falei, não, mas a gente vai por esse caminho, vamos ver o que vai acontecer. E montamos cronograma, tudo muito bonitinho, tudo direitinho. Falou, pronto, já é que tá pronto, agora a gente vai inaugurar. Aí já começou a espiritualidade, disse assim, não vai inaugurar, não. Dezembro, o GIAEC ficou pronto e foi entregue à espiritualidade do jeito que eu via nos meus sonhos. Né? A gente entregou. Mas o GIAEC só foi entregue às pessoas em março do ano seguinte. E aí com cronograma, tudo bonitinho, tudo direitinho. E agora a gente falou, bem, agora o GIAEC vai funcionar. E realmente, no início, uma demanda muito grande de pessoas foram chegando, e a gente foi se adaptando ao GIAEC, porque ele não é um centro espírita. Ele não trabalha daquela forma tradicional, ele não faz o que o centro espírita faz, né? E aí a gente começou a ter que se adaptar a ele, trabalhar conforme a demanda, conforme as coisas iam acontecendo. E mais uma vez, eu questionando a espiritualidade. O que eu vou fazer com esse grupo? Como esse grupo vai funcionar? Né? E a espiritualidade falava, use o que você aprendeu, use o que você sabe fazer. Sim. E aí um belo dia, eu tô lá no grupo, o grupo ainda sem inaugurar Não, acho que a gente já tinha até inaugurado, né? Só que sem a demanda inicial. Uhum. E aí uma amiga vira e fala assim pra mim, eu estou na porta do teatro te esperando. Aí eu falo, me esperando? Ela porque eu tô com ingresso para você assistir uma peça teatral espírita comigo. E aí eu falei para ela, cara, eu tô toda suja porque eu tava arrumando o grupo, eu acho que a gente ainda tava mexendo em algumas coisas. Eu falei, eu não vou não. Aí minha filha falou, você vai sim. Você vai, você prende esse cabelo e você bota uma roupa e vai agora lá. Eu falei, cara, mas a peça começa acho que 6 horas, eram 5, eu acho que era 20 para as 6, uma coisa assim. Tempo apertado. Muito, muito rápida. E ela falou assim, tá bom, mas eu tô aqui na porta te esperando, não aceito não. E pum, desligou o telefone. Eu falei, como que eu falo pra essa maluca que eu não vou? E fui. E foi também um outro presente que a espiritualidade me deu. Porque a peça era de Dr. Bezerra de Menezes, né? Eu cheguei atrasada nessa peça. Uma vergonha danada, porque entrou eu e Dr. Bezerra no teatro. Teatro lotado. Entra ele e eu do lado. E aí eu falei, meu Deus, que vergonha. Entrei. E aquela peça parecia que estava falando para mim. Eu chorei a peça do início ao fim. Porque a impressão que eu tinha era que estava tudo escuro. E só estava eu e ele. Caramba. E teve uma hora que ele senta assim no degrau do teatro. E ele olha para mim. E ele fala assim para mim. Eu me emociono até hoje. Porque ele fala assim. Sabe o lanche? Aquele coletivo das casas espíritas? Então, é nesse momento que as pessoas confraternizam, que as pessoas se conhecem, que elas colocam todos os seus problemas. E aquilo ali era um projeto que a gente tinha dentro do GIAEC, que era o lanche coletivo. E eu falava assim, por que eu faço essa maluquice? Porque se torna um ambiente de fofoca, as pessoas começam a falar da vida dela e por que isso acontece?
E ele conversa comigo. Foram 2 horas de resposta para tudo que eu tinha perguntado à espiritualidade. Como se ele soubesse tudo que eu perguntei. Caramba. Eu saí daquele teatro sabendo o que eu tinha que fazer com o grupo. Como guiar aquele grupo. A forma com que eu tinha que guiar aquele grupo. E quando eu chego no final do teatro, depois de tudo, eu escuto uma pessoa falar assim, que peça maluca, eu não entendi nada. Aí eu, como assim? Mas eu entendi tudo, né? Ele falou tudo. E aí eu olhei pra amiga e falei, mas ele falou tudo pra mim. Ele, Paula, acho que era só pra você mesmo, então vambora. E fui embora. Mas sabendo o que eu ia fazer. E a partir dali, acabou. Acabou. Eu levei o GAEC da forma que tinha que levar e foi só sucesso, graças a Deus. Caramba. As pessoas cada vez mais chegando, aos pouquinhos a gente cuidando. Só que o GAEC tem um enorme problema, que eu digo. As pessoas se curam e vão embora. O GAEC ele não fica. Não é um grupo onde você vai chegar e ter um número de pessoas ali. Não. Transitório. Não, ele é. Eu tenho pouquíssimos médios na casa. A gente não cobra mensalidade de médium. Aliás, não se cobra nada no GEC. Nem o café, que aquelas pessoas tomam cafezinho, é 0,800. Tá? Nada é cobrado. Médio não paga mensalidade. Os assistidos não pagam para estar ali. As cirurgias espirituais são totalmente gratuitas. O tratamento é gratuito. O curso é gratuito. Até o caderno... Se tiver que dar, a gente dá o caderno para as pessoas poderem anotar também gratuitamente. Né? Pessoas que não conseguem chegar até o grupo, muitas das vezes a gente ajuda com a passagem para aquelas pessoas chegarem e se tratar ali. Então, nada ali foi gratuito. Então, nada ali é pago, tudo gratuito. E foi direcionado através da espiritualidade como deveria ser feito. E começou o trabalho a ser feito da forma que tinha que ser feito, conforme eles foram respondendo. Então, hoje o GEC, o que ele é? Ele é um acolhimento. As pessoas chegam ali, eu não posso dizer para você que eu tenho um cronograma de como vai funcionar o grupo. Por quê? Porque se você chegou hoje lá com o seu problema, a gente vai te ouvir. Depende de cada situação, né? Depende de quem chega. Quem faz o GAEC são os assistidos. Entendi. Se você chegou lá com um problema, você vai ser ouvido. Não tem um padrão de tratamento, por exemplo? Não tem um padrão. Não tem um padrão. E isso também me gerou muitas dúvidas. Por quê? Por que ele é assim? Por que trabalha dessa forma? Por que isso acontece dessa forma? E eu fiquei... Ele fez 2 anos agora em dezembro. E eu fiquei durante esses 2 anos me questionando o porquê ele funcionava desse jeito. E eu vou falar para você que somente em dezembro de 2025 eu tive a resposta. Durante todos esses 2 anos nós trabalhamos com as orientações dadas por Bezerra de Menezes naquela peça e por todas as orientações recebidas pela espiritualidade durante os sonhos, durante as minhas percepções, o que eu tinha estudado, o meu conhecimento dentro daquilo que eu recebia durante todos esses 2 anos. Esse ano, no finalzinho desse ano, eu recebi as respostas do porquê que o GAEC é dessa forma. Por que o GAEC trabalha dessa forma e vem contando no livro de Joana de Cusa. Isso que eu queria perguntar, depois de começar a vir nos livros. Os livros. Tá aqui, ó, pega aqui pra poder mostrar pra câmera. Aqui, ó. Esse aqui, né? Esse é o primeiro, esse foi o primeiro e depois dele eu achei que não viesse nenhum. Não achei que viesse mais nenhum. Foi o primeiro. Esse daí eles me testaram. E depois? Depois vieram que são as conversas diárias com a espiritualidade, que são as conversas que eu tenho com Joana de Cusa. E aí é o volume 1, o volume 2 e o volume 3 que já está escrito. Aqui tá o 1 e o 2 que... Isso. O terceiro, ele seria lançado agora em dezembro, né? Porque o que acontece? Primeiro veio esse aqui. Esse aqui eu conto como surgiu o GAEC. Nada mais do que eu já te contei aqui, e só que aqui com mais detalhes. Detalhes, sim. Né? É um livro com os detalhes. Com os detalhes de como aconteceu, tudo que aconteceu. E aí aqui eu conto toda essa transição, tudo que foi preciso para criar o GAEC. E aí durante esses anos eu me mudei. Eu saí do Rio
eu fui morar em Itaguaí, no meio do mato. E aí, todos os dias, 4 horas da manhã, eu acordava. Olhava, assim, uma paisagem bucólica maravilhosa que eu tenho na minha janela e falava... E começava a escrever. Começava a escrever? 4 horas da manhã. Literalmente. Caramba. E comecei a escrever. Textos. Textos aleatórios. Aleatórios. Todo dia um texto diferente. Todo dia um texto Nossa. diferente. Todo dia um texto diferente. E ao final desses anos, desse 1 ano, Sim. que foi 1 ano, eu tinha aí, sei lá, acho que uns 100 textos. Esses textos talvez. não tinham autoria. Não Não tinha. sabia quem era Não, que estava era a conversa que eu tinha mesmo com os espíritos. Eu perguntava coisas que eu questionava sobre o GAEC, coisas que eu questionava sobre a própria doutrina, coisas que sobre a vida. Eu ia questionando e aí vinha esses textos como resposta. E eu ia anotando esses textos, E aí chegou uma hora que eu falei, eu vou botar esse texto no livro, porque são tantos textos Sim. bonitos, com tantas coisas bonitas, que as pessoas precisam ver. Sim. Alguns eu botava na internet, para as pessoas... Na rede social. Nas sim. redes sociais. Só que aí, o que aconteceu? Fiz o primeiro volume. Na verdade, eu fiz todos os volumes de uma vez só. Só que ele ficou um livro muito grosso. E como eu sou inexperiente nesse ramo de livro, eu falei, se eu botar um livro muito grosso, vai ficar muito caro e as pessoas não vão ter Sim. acesso ao texto. E eu quero que fique uma coisa mais em Caro conta. para produzir e para as pessoas obterem. Isso. Aí o que eu fiz? Eu dividi ele em 3 volumes. Só que quando nós fomos fazer o volume 3, nós vimos que tinham muitos textos doutrinários. E aí a gente falou, peraí. Não. Esses textos aqui são outro livro. É o outro livro. Caramba. Que é um livro doutrinário que vai sair agora, em 2026, né? E esses textos foram separados. E aí eu falei assim, só que agora eu preciso completar o volume 3, porque se eu tirei, ele já tem, o livro doutrinário, ele já tem 100 páginas. Caramba! Ele já tem 100 páginas. Então, eu tirei bastante Esses textos coisa. falam sobre tudo? Tudo que você possa imaginar. Tudo. Caramba, que legal. Muito legal. Todas as perguntas que eu faço, todos os questionamentos que eu fazia, a espiritualidade, tudo que ela me respondia vinha ali como um texto. Né? Então, ele fala cada dia um pouquinho de uma coisa diferente. E aí eu tirei tudo que era doutrinário para botar no livro da doutrina mesmo. E falei, agora vou lançar o 3º. E aí veio a conversa com a tia Joana, que eu chamo ela de tia Joana. Carinhosamente, todos no grupo chamam ela assim. E ela falou, não vai ter o 3º livro, porque eu preciso fazer um livro diferente. E aí eu falei, mas como assim? Ele falou, escreve que você vai entender. E aí eu comecei a escrever. Só que o livro, ele vinha em pedaços, né? Ele nunca vem inteiro. Primeiro que eu não sou uma escritora. Você não tem esse... Não tenho essa... Sim. Não tenho. E aí ele vinha em pedacinhos. E aí eu guardava esses pedacinhos para poder fazer essa junção. E desses pedacinhos tem 400 folhas quase. Eu já estou, acho que 378, Caramba. 300 e alguma coisa assim. Só que aí ela me deu a resposta do que era finalmente o GAEC. Por que o GAEC trabalhava daquela forma? Por que as coisas aconteciam daquele jeito? Para eu ficar tranquila. E aí ela e assim, às vezes eu achava que eu estava sozinha, que eu estava fazendo por intuição, né? Pelo meu conhecimento de estudo e pela minha intuição. E aí ela vem dizendo que não é. E aí ela marca para mim, você lembra no dia tal, quando aconteceu isso? Aí eu falo, eu não lembro nem o dia, mas eu lembro que aconteceu. E aí eu vou perguntar para as meninas, sabe? Eu pergunto, meninas, isso aqui assim, as meninas, aconteceu. E ela vem falando tudo isso no livro, explicando tintim por tintim, porque o GAEC é um grupo basicamente feminino, só tem mulheres no grupo. Por que isso acontece? Porque a gente trata homens também, mas porque o foco dele até o prezado momento foram pessoas assim. E ela explica por que a gente pega pessoas à beira do suicídio, pessoas desesperadas, pessoas angustiadas, pessoas com depressão e depressão profunda.
né? E a gente muitas das vezes consegue tirar. Muitas das vezes não, todos que Todas as passaram vezes por lá, consegue. nós conseguimos tirar bacana. desse quadro. Bacana. Tá? Então chegaram lá no grupo pessoas desempregadas, pessoas que não tinham onde morar, na porta do despejo. E hoje são pessoas que estão trabalhando, mantendo a sua vida e ajudando outras pessoas. Né? E às vezes não tem nem tempo de ir no grupo porque tá trabalhando ou tá fazendo Sim. alguma outra coisa. Tá produzindo. Exatamente. Então, assim, todos que passaram, a gente teve vitória, graças a Deus. Que então, bacana. é um grupo, eu digo que é um grupo abençoado. E ela disse que é um grupo de cura. Né? Ela falou, porque no tempo... eu vou dar um spoilerzinho aqui, mas ela diz que o grupo ele trabalha no tempo, da mesma forma que se trabalhava no tempo de Cristo. Né? Cristo dava suas palestras e curava através do ensinamento. Sim. Né? Através do que ele dizia ali para aquelas pessoas, ele fazia a cura. E o GEC tem o mesmo formato. Ele cura através do estudo. Né? Se você está 1% para a espiritualidade está 1000% para você. Sim. Então, se você parar ali para estudar, você vai ser curado. E eles, literalmente, a cura do GEC vem através do estudo. As pessoas chegam lá tímidas, meio com vergonha, às vezes, de contar os seus casos. E a gente tem o acolhimento individual para quem não quer se abrir, para quem não quer falar ali. E esse acolhimento é feito individualizado. E temos o acolhimento em grupo, onde as pessoas ali abrem, conversam, falam todos os seus problemas e começam os seus tratamentos. E graças a Deus, todos têm sucedido. Caramba, esse que é o legal. GEC. Que legal. E assim, eu sou muito grata. E queria que todo mundo conhecesse, porque falar do GEC é difícil, e principalmente da Joana, sabe? Porque até pouco tempo eu não conhecia a Joana de Cusa, eu não sabia quem ela era, tá? Eu nunca nem tinha ouvido falar. Sinceramente, nunca nem tinha ouvido falar. E de repente eu me dei conta de que eu estava com um espírito de luz, totalmente iluminado, Sim. ajudando, auxiliando e 100% virada ao grupo, porque ela vive para aquele grupo, sabe? Ela ajuda ali as pessoas de verdade. E agora, quando eu escrevi o livro, que esse livro traz a história dela, a trajetória dela, né, o martírio, como ela morreu, tudo que aconteceu, ela conta tudo que ela passou, o que ela conta que o GEC, ele não tem 2 anos, ele tem 2000 anos, né? E por que ele está sendo fundado agora? Porque o motivo dele estar sendo fundado agora, mas que ele tem 2000 anos, ele não é um grupo novo. O projeto não é novo. Sim. Né? O projeto já vinha idealizado de outras épocas, que já vinham acontecendo em outras épocas. E ela quer que continue nesse mesmo formato. Não é palestras, é um acolhimento. Sim, eu entendo. É a cura pelo acolhimento, é a cura pelo estudo. E Olha. isso. E o livro é maravilhoso. Não é porque eu escrevi, porque os méritos não são meus. Sim. Né, os méritos são todos dela. Ele não é contado por mim, tá? Também ainda tem essa. O livro ele é contado por um outro espírito, e foi também um outro aprendizado que eu tive durante o livro, porque eu achava que o livro estava sendo feito por meio de uma psicografia, e eu descobri que não, que o livro não estava sendo feito por meio de psicografia, sim através de memórias. Caramba, e que eu bacana. Nem sabia que isso era possível, porque é o que eu falo, eu estou o tempo todo aprendendo com o espiritismo, né? Embora tenha 14 anos aí de estrada, mas eu estou sempre aprendendo com o espiritismo. E eu vim descobrir que o livro estava sendo escrito por memórias. Que bacana. Não isso. era uma psicografia. Isso é novidade pra mim. E para mim também. Porque foi mágico. Que bacana. Foi mágico. Sim. E eu posso te falar, cada capítulo que eu escrevi, eu ia pro banheiro chorar. Porque se eu chorar dentro de casa, meus filhos falam que vão me internar. Né? É o tempo todo. Gente, depois que falaram pra mim que eu tinha sido afastada por problema psicológico, minha família nunca mais, eu fui normal pra família. Nunca mais levou a sério. Não, nunca mais. Qualquer motivo, eles falam,
é sobre aquilo, né? Então eu tenho que ficar me policiando. Então o que eu fazia? Cada capítulo eu entrava pro banheiro e chorava. Entendi. Mas eu chorava muito, gente, porque é resposta, Sim. sabe? É resposta. Tô recebendo a resposta. Eu não tenho mentoria terrena, eu não tenho auxílio de outra casa, eu não tenho ajuda de ninguém que fala, olha, eu vim aqui pra gente debater, saber o que está acontecendo aqui, as coisas que estão acontecendo, eu não tenho. Mas a espiritualidade estava ali. Sabe, nesse livro ela fala assim, eu estou aqui sim, eu sei o que está acontecendo lá, sim, e está acontecendo assim porque eu quero que aconteça. Que bacana. Porque no meu tempo acontecia assim, e eu quero que aconteça assim agora também. Olha, que legal, que história bonita. Legal. Se pudesse, eu ficava 10 horas aqui nesse Sim. papo com você. Eu quero te pedir um favor, a gente já está encerrando o nosso programa, mas antes de a gente terminar, eu não posso terminar sem pedir para você deixar um recado para quem está em casa, sabe? Seja para quem esteja precisando de algum acolhimento ou quem tiver perdido, se sentido perdido na sua religião, sem amparato, estiver passando por qualquer problema, qualquer dificuldade, qual recado você deixaria para essas pessoas? Que Kardec não deixa ninguém sem resposta, que o Espiritismo não deixa ninguém sem resposta, mas você precisa estar para ele, para que ele esteja para você. Não adianta você querer estar, querer conseguir algo sem correr atrás disso, né? Não é sentado que as coisas vêm até você. Você precisa estar para que aquilo esteja para você. Perfeito. Sabe? E uma frase que eu digo, ultimamente eu tenho dito muito, que Chico sempre fala, né? As pessoas eu dou o direito delas serem como elas são. E a mim eu dou o dever de ser cada dia melhor. E o Espiritismo, ele me faz todos os dias melhor. Exatamente. Olha, fiquei muito feliz de conhecer. De verdade. E eu de verdade. Você. Que pessoa legal. Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Como é que as pessoas acham você na rede social? Você Através coloca do recados GEC. lá, coloca postagem? Coloco. Ultimamente eu tenho ficado um pouquinho meio reclusa por conta do livro, que eu quero finalizar e eu quero lançar ele ainda até o final de dezembro. Então eu tô um pouquinho fora das redes sociais, mas sim, o Instagram do GAEC, tem o Facebook também, GAEC por Paula Lagarto, e... O Instagram é @GAEC. GAEC. Perfeito. @GAEC. E o Facebook é o GAEC por Paula Lagarto. Tá bom, perfeito. Olha, Paula, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço a espiritualidade e a escolha, porque é o que eu falo para as pessoas, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. É isso aí. E muito menor ainda a quantidade que aceita esse chamado. E eu, assim, eu fui chamada, eu fui escolhida, e eu aceitei e aceitaria quantas vezes eles quisessem me chamar de novo. É isso aí. Quantas vidas precisasse. Quantas vezes. É isso. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Esse foi mais um Vidas Transformadas. Se você amou essa aula que a Paula deu pra gente aqui, não se esquece de se inscrever no nosso canal, dá o like no vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!